Pessoal, agora sim eu trago uma das melhores notícias desse ano de 2026 para vocês, tá? Vitória, STF decidiu sobre empréstimo consignável e a possível suspensão por 180 dias dos contratos. Gente, dia 23, ontem, né? Dia 23, o STF, a Suprema Corte, acabou tomando uma decisão histórica que pode mudar a vida financeira de muitos aposentados e pensionistas do INSS. Agora entrou o crédito consignado na lei do superendividamento e revisão do mínimo existencial todos os anos. Sandra, o que isso significa na prática? Vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live no canal Sandra Silva. Gente, eu trago com muita felicidade essa vitória para vocês, porque o empréstimo consignado, ele era excluído da lei do superendividamento, ou seja, você não conseguiria colocar essa dívida para fazer repactuação. Entenderam? Vocês não conseguiam renegociar a dívida do empréstimo consignado. Pois bem, o superendividamento, a lei do superendividamento do STF agora inclui consignado e fixa aí a revisão do mínimo existencial. Vou trazer aqui essa matéria para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Antes, vou trazer um vídeo aqui rapidinho para vocês entenderem um pouquinho do caso e também como que foi o julgamento, tá? Olha só, vou colocar aqui e aí eu vou trazer todos os pontos, o que você precisa saber, agora como que você pode usar a lei do superendividamento, incluindo o empréstimo consignado para você renegociar suas dívidas, limpar o seu nome, tá? Fazer o parcelamento em até 5 anos aí das dívidas, tá? Vou colocar aqui o áudio não, vídeo. 1005, bem assim, na 1006 e 1097, as três de relatoria de Sua Excelência o Ministro André Mendonça, que o Tribunal, por unanimidade, conheceu das ADPFs, quanto ao mérito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para atribuir interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 3º do artigo 3º do Decreto 11.150 de 2021, a fim de determinar que o Conselho Monetário Nacional promova, com periodicidade anual, estudos técnicos necessários à realização da análise de impacto regulatório e da avaliação de resultado regulatório, conforme previstos pela Lei 13.874 de 2019, pelo Decreto 10.411, para subsidiar a decisão, que deve ser pública e motivada, quanto à necessidade de atualização ou manutenção do valor de que trata o caput e a fim de apelar para que o Conselho Monetário Nacional e o Poder Executivo Federal, periodicamente, avaliem a adequação das hipóteses de exclusão, da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial e, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da linha H do inciso 1º do parágrafo único, artigo 4º do Decreto 11.150 de 2022, tudo nos termos do voto do relator. Ficaram vencidos neste ponto os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Gente, resumindo aqui, tá, o que ele falou, de forma bem simples, tá? Além deles fazerem agora a lei, né, fazer aí o recálculo, né, na verdade, de todos os anos do mínimo existencial. O ponto mais importante desse debate foi a inclusão do empréstimo consignado no cálculo do superendividamento, tá? Então, o relator votou aí pela inconstitucionalidade do dispositivo que exclui essa modalidade de proteção, tá? Então, agora, o empréstimo consignado está dentro da lei do superendividamento, tá? Então, o Supremo Federal acabou de tomar essa decisão histórica que pode mudar aí radicalmente a vida dos aposentados e pensionistas que estão endividados, que estão sufocados com o empréstimo consignado. Então, se você tem empréstimo consignado e sente que as contas estão sufocando aí o seu orçamento, esse vídeo é para você. Eu vou trazer aqui todos os detalhes, o que realmente importa para você, tá?
Então, a partir de agora, as regras do jogo, né, vão mudar em relação às dívidas, né? Você que quer sair das dívidas, eu vou explicar aqui em detalhes o que você precisa fazer para se beneficiar desta verdadeira revolução na defesa do consumidor, tá? Então, hoje, gente, eu vou desvendar aqui junto com vocês essa mudança significativa, né? Que vai trazer aí a sua dignidade de volta. Fica aqui comigo até o final, porque eu vou trazer aqui, pessoal, alguns pontos, tá? Para você saber sobre os seus direitos e como que você pode identificar aí se você está super endividado ou não, tá? Então, o salário, o benefício cai na conta e muitas vezes, no piscar de olhos, né? O dinheiro some. Por quê? Porque, gente, é desconto automático de empréstimo consignado, é as contas, é aluguel, é remédio, né? Mas o maior peso hoje, né, dos aposentados e pensionistas é o empréstimo consignado, né? Então, milhões aí de brasileiros, de aposentados e pensionistas, entram aí no ciclo de endividamento por conta, né, muitas vezes de empréstimos, né? Então, aposentados, pensionistas, né, servidores públicos e pessoas que trabalham com carteira assinada, muitas vezes se veem presos à realidade, porque a realidade é você receber e não sobrar, não dá para quitar as dívidas, não dá para pagar tudo. Então, o dinheiro mal sobra, né, para pagar aí o básico, como conta de água, de luz, e aí o sentimento é de impotência e você acaba entrando aí na esteira do empréstimo consignado. Então, a gente vai falar sobre a Lei 14.181, tá? Que surge agora como uma esperança para os aposentados. Ela prometia garantir a preservação aí do mínimo existencial, uma parcela aí que tem que ficar no seu bolso para você poder sobreviver, né? No mínimo. E agora, gente, vai entrar agora, né? O grande detalhe é que agora vai entrar o empréstimo consignado que antes era tirado, né? Então, quando você ia fazer a repactuação de dívida, você queria fazer aí, né, a repactuação para dividir em até 5 anos, para sobrar aí o mínimo existencial no valor de R$600, o empréstimo consignado era retirado da lei. E aí, esses R$600 não dava para nada, porque o empréstimo consignado consumia esse valor, já que era retirado do cálculo, né? Então, agora vai ter aí uma revisão do mínimo existencial todos os anos, vai aumentar o valor, tá? Então não vai ficar somente em R$600, que é insuficiente para muitas famílias, né? De forma unânime, então os ministros decidiram que esse valor não pode ser definido sem critério. A Corte determinou que o Conselho Monetário terá a obrigação de realizar anualmente estudos técnicos públicos e bem fundamentados para avaliar a necessidade de atualizar esse valor. Isso significa, né, que o fim do valor pode mudar a cada ano, tá? Então, segundo ponto que é importante, né, esse valor do mínimo existencial vai aumentar. Então, isso é importante também. Então, gente, olha só, a decisão é histórica, como eu falei aqui para vocês, né? Eu vou mostrar aqui agora todos os detalhes e vou trazer um exemplo também, tá? Para vocês imaginar aí, para vocês ver se enquadra aí nesse exemplo que eu vou dar aqui para você poder aí usar a lei do superendividamento como um plano de ação para você sair das dívidas. Então, olha só o que saiu ontem, essa decisão, vou trazer aqui todos os detalhes, tá? Para você aí que tem empréstimo consignado, já comenta, Sandra, eu tenho empréstimo consignado, estou super endividado e quero usar essa lei ao meu favor. Já comenta aqui, olha só, gente. Então, o tribunal decidiu, por determinação, esse jornal aqui é do governo, tá? Por determinação, a atualização anual do valor chamado mínimo existencial para evitar o superendividamento, tá? O mínimo existencial foi definido pela Lei 14.181 de 2021, conhecida como Lei do Superendividamento, para fixar aí uma parte da renda do consumidor, tá? Então, a restrição deve ser observada por bancos e empresas que concedem empréstimo pessoal. Pela decisão da Corte e o Conselho Monetário, deverá aí propor estudos para verificar a viabilidade. Os ministros também entenderam que os empréstimos obtidos por meio de crédito consignado também estarão sujeitos ao mínimo existencial. Antes da decisão, os consignados estavam excluídos da restrição.
tá? Então, é uma excelente notícia, é uma vitória. Vou dar um exemplo numérico aqui, tá? Para ficar bem mais claro para vocês entenderem como que vai funcionar. Imagina hoje que a sua renda mensal é de R$ 2.500. Quem recebe aí mais ou menos R$ 2.500? Comenta aqui, tá? E você tem aí uma parcela de empréstimo consignado de R$ 750. E outras dívidas de consumo, como cartão de crédito, cheque especial, que somam mais R$ 800 por mês, mais ou menos. Sua dívida total de consumo é de R$ 1.550, certo? Você ganha 2.500 e a sua dívida 1.550. Antes da decisão do STF, em muitas varas, o juiz considerava apenas os R$ 800 de cartão e do cheque especial para renegociação, pois o consignado estava de fora, então ele só reconhecia que você tinha uma dívida de R$ 800 e não de 1.550, porque ele excluía aí o empréstimo consignado. Isso não resolvia o problema, pois os R$ 750 continuariam sendo descontados, sobrando aí muito pouco para viver, nem o mínimo existencial de R$ 600 não sobrava. Agora, o cenário é outro, tá? Então, o juiz somará todas as dívidas de consumo, tá? 750 de consignado, mais 800 de outras dívidas, o totalizando aí o valor de 1.550. E a lei aí, a decisão do STF dizem que após o pagamento do plano de quitação, deve sobrar para você o mínimo aí, que é o valor mínimo existencial de 600 a ser revisado. E isso força aí os credores, incluindo o banco do consignado, a sentarem à mesa e a aceitarem um plano de pagamento que caiba na sua realidade financeira, um plano que não comprometa o seu sustento, que é o mínimo existencial. Na prática, isso pode significar uma redução do valor das parcelas aí do seu empréstimo consignado, um alongamento do prazo e outras condições que tornem o pagamento viável para você, né? Quem vai se beneficiar diretamente dessa nova lei, dessa nova decisão agora, né, que foi tomada ontem pelo STF? São os aposentados, pensionistas do INSS, que é meu público aqui no canal Sandra Silva, servidores públicos federais, estaduais, municipais e trabalhadores também de iniciativa privada que tenham empréstimos descontados diretamente da folha. Se você pertence aí a um desses grupos, tirando os aposentados e pensionistas, que são os inscritos aqui, né? Você agora tem um potencial agora de tomar a decisão e reorganizar a sua vida financeira com o amparo da lei, tá? Qual que é o próximo passo, Sandra? Então, esta decisão é uma ferramenta aí poderosa, mas não funciona sozinha. Você precisa agir também, né? Então, sentir-se aí, senta aí, veja suas contas, tá? Faça um plano, entra aí em contato com o advogado, tá? Sempre falo da assessoria Legacy 11 915 63 16 91, é o telefone da assessoria, tá? Ou também você pode ir numa defensoria pública, reúna todos os documentos que comprovem a sua situação financeira. Isso inclui aí os contra-cheques, olerites, extratos bancários, né, dos últimos meses, contratos aí de empréstimos consignados, fatura de cartão, né, qualquer conta que esteja em aberto, tá? Você tem que levar. A organização é a base para provar o seu estado do superendividamento, tá? Leva aluguel também, tá? Comprovante de aluguel, leva tudo. Segundo passo, tá? Com os documentos em mão, você vai fazer uma lista de toda a sua renda líquida, tá? E vai colocar todas as dívidas também, incluindo parcelas de consignado, do cartão, cheque especial, crediário, você vai somar tudo, tá? Para você apresentar esse plano, tá? Terceiro e o mais importante, busque ajuda especializada. O processo de repactuação de dívida é complexo e envolve renegociação com bancos e uma ação na justiça. Então, procure um advogado aí, especialista no direito previdenciário, ou do consumidor, ou direito bancário também, tá? Se você tiver aí condições de pagar. Se você não tiver condições de pagar, o que eu falei, procure a defensoria pública do seu estado, tá?
Conclusão, gente, esta decisão do Supremo é a mais importante, é a melhor notícia desse ano de 2026, é um divisor de águas na luta aí pela dignidade do consumidor brasileiro, né? Então vai reconhecer agora o empréstimo consignado, né? E vai tirar aí essa angústia dos aposentados e pensionistas que muitas vezes procuravam essa lei e não conseguia incluir. E dependendo da sua situação, gente, sim, o juiz pode suspender o contrato aí, né, do seu empréstimo consignado por 180 dias. Vai depender muito da sua situação, tá? Então, não perca tempo, gente. Já está valendo a lei, já inclui aí o empréstimo consignado junto com as suas contas. Procure a Defensoria Pública, reúna tudo que você deve, tudo que você ganha, apresente o plano, fala assim, olha, eu gostaria que pelo menos sobrasse X, né, para mim poder sobreviver, para me comprar aí, né, as minhas coisas, os meus medicamentos, né? Então, não perca tempo não, que eu tenho certeza que agora sim essa lei vai ajudar os aposentados e pensionistas. Gostaram? Eu espero que sim, tá bom, pessoal? Então, olha só, para continuar recebendo informações como essa que ajuda a entender e proteger os seus direitos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações também e compartilhe esse vídeo. Você provavelmente conhece alguém perante, né, essa situação, então envia lá para o seu amigo, envia para o seu colega de trabalho que estava aí numa situação difícil, né? E é isso, gente. Estamos juntos, mais informações eu trago aqui no canal para atualizar vocês, tá bom? Gente, beijos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a lei do superendividamento, comenta aqui. Sandra, eu não entendi esse ponto. O que eu posso fazer? Eu tenho certeza que eu não consigo responder todos, mas eu tenho certeza que um ou outro eu posso ajudar, tá bom? Beijo, gente. Tchau.